Senhor Jesus, fica sobre os pés de vocês. Um irmão diferente que ainda não orou, ora por nós aí. Quem Deus vai conduzir para estar orando por nós, por essa aula? Deixa alguém que não orou. Sim. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Deus. Amém. Glória a Deus. Se assenta aí, querido. Abra sua Bíblia comigo, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 19 ao 21. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 19, 20 e 21. Abra sua apostila também na página 23, onde nós paramos na última aula. Página 23, na apostila, página 23 da Bíblia, 2 Pedro capítulo 1, verso 19 ao 21. Amém? Diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar o quê? Em estar o quê? Atentos, como a luz que alumia o lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí vai lá para a sua apostila agora comigo, para a gente dar continuidade. Eu peguei esse texto para a gente vai falar um pouco desse texto ainda mais na frente, mas só para a gente já começar a entender a importância de nós nos atentarmos, como a Bíblia fala, a gente precisa se atentar para essas palavras. Ela é a segurança do nosso coração. Ela não é de interpretação particular. Eu não posso, ao meu bel prazer, interpretar as Escrituras e falar assim, é isso, sem ouvir. A gente vai estudar um pouco sobre isso também hoje, sem ouvir outras pessoas, sem estudar o ponto de vista dos nossos irmãos. Amém? Porque Deus se revela no meio da igreja, em toda a igreja, e não através de uma pessoa só. É por isso que hoje tem muitas heresias, porque às vezes você interpreta algo de uma forma, aí você pensa, é isso. E aí você não pega nenhum tipo de junção bíblica, nenhum tipo de concordância bíblica, você não ouve ninguém, e aí o que você fala? Você interpretou do seu jeito, entendeu? E quem já interpretou a Bíblia errado em algum momento? Você achou que era uma coisa, depois quando você foi estudar era outra. Quem já? Acontece. Por isso que a gente tem que, como o texto fala, atentando bem para as palavras dos profetas, elas são firmes. Elas são firmes, são um fundamento nosso. A Bíblia fala que nós andamos sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Fundamento é aquilo que nos dá sustentação. Nós estamos aqui de pé, dentro dessa casa, porque ela tem um fundamento. Ela tem um fundamento, tem as paredes, mas quem sustenta essas paredes é o quê? É o fundamento. Ela está de pé por causa de quê? Do fundamento. Então, nós precisamos sempre entender que a palavra de Deus é o firme fundamento da nossa vida. Nós não podemos abrir mão disso, amém? Nós paramos aí num... Vamos ler esse versículo aí, o terceiro versículo daí. Acho que tem 3, não é isso aí? O terceiro, tá? Tem 4, tem um lá embaixo, mas esse aí de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Está aí embaixo aí. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender,
para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar a boa obra. A gente precisa sempre crer que a palavra de Deus ela é uma inspiração de Deus. Nessa matéria não tem como ficar fugindo dessa palavra. Isso precisa enraizar no nosso coração. A palavra de Deus é a inspiração, é uma inspiração na vida dos homens para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus. Então não tem como eu entender a vontade de Deus sem a palavra de Deus. Não tem como eu entender, eu ter uma revelação sem estar conectado com a palavra de Deus. Só para dar um exemplo de uma coisa que a gente já até pincelou, mas só para você entender. Lembra quando a gente falou um pouco sobre a profecia, quando alguém entrega uma profecia, uma revelação, você lembra? Sabe uma das coisas de discernir bem se uma profecia é de Deus para a sua vida? É quando ela vem com embasamento bíblico. Tem gente que fala que está profetizando e você não vê Bíblia nenhuma no meio da profecia. A pessoa fala, e você não vê um versículo, você não vê uma palavra da Bíblia dentro daquilo que a pessoa está falando. Você fala assim, ué, está meio estranho. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa inspiração. Então, se eu vou profetizar, por exemplo, tem um estudo que fala assim, profetizando a Bíblia, porque a Bíblia é a profecia, amém? Quando Paulo fala assim, para a gente procurar com zelo os dons espirituais e principalmente o de profetizar, a gente acha que aquele dom assim, eu profetizo que em nome de Jesus vai acontecer. Não. Todas as vezes, principalmente no Novo Testamento, quando você vê a palavra profecia, aquela palavra ali é ensino. Aquela palavra ali é a Bíblia. Não é a profecia de, eu em nome de Jesus profetizo. Não, aquilo é uma inspiração momentânea dentro de um contexto que você vai estar pregando, que você pode sim fazer e fluir. Não é pecado. Só que quando eu falo assim, procurar principalmente o dom de profetizar é o dom da palavra, o dom do ensino, o dom de saber se movimentar e manejar bem a palavra de Deus. Uma vez, aqui na igreja, uma irmã falou assim para mim, nossa pastor, eu amo os cultos da ICAV. Aí eu falei, irmão, que bom ela, mas tem uma parte do culto que é a que eu mais gosto. Falei assim, termino de contar ela. É a hora do mover. A hora do mover, eu sou apaixonado. Olha só que eu entendo que todas as partes do culto são ótimas. Sim, mas eu entendo, e não existe cereja do bolo em culto também não, amém? Mas eu não consigo dividir o culto em tipo assim, em a melhor parte do culto. Para mim, culto é culto. Louvor, oferta, palavra, mover. Quando eu determino que algo é melhor, eu estou excluindo a outra parte, sim ou não? Eu estou ou pelo menos deixando de priorizar a outra parte. A gente tinha um costume de falar assim, não, irmão, agora acabou o louvor, a gente vai para a cereja do bolo. Cereja do bolo era o quê? É a palavra. Não é uma verdade. Não é verdade. A Bíblia inteira, o culto inteiro é uma bênção. Desde o momento que o irmão diz amém, até o momento da bênção apostólica. Então, nós não podemos ficar, irmãos, porque quando você fala assim, essa é a parte que eu mais gosto, você tem que pensar o quê? Eu estou falando isso a partir das minhas emoções ou a partir de um intelecto espiritual? Porque a partir das emoções, a gente vai falar assim, essa parte que é que eu mais gosto. Mas, peraí, Deus recebe louvor? Deus se revela através da palavra? Deus recebe a oferta? Deus dá a bênção apostólica? Deus usa o irmão que começa o culto? Então, o culto tem parte mais importante? Não, irmão. Todo culto é importante, porque desde quando se abre até o momento que se diz o amém, o que está sendo ministrado? A santa palavra de Deus. Então, nós precisamos nos atentar para isso, porque senão o nosso emocionalismo, nossas emoções, vai tomando conta de um ambiente, a gente vai, por exemplo, culto bom para a gente não é culto que a gente se arrepende às vezes. É culto que Deus, de alguma maneira, falou algo que você de repente queria ouvir. Aí a gente fala, nossa, que palavra, que Deus falou comigo exatamente aquilo que eu queria ouvir. Porque às vezes acontece de você estar precisando de uma resposta e Deus vem e dá aquela resposta. Só que culto bom não é esse tipo de culto. Culto bom é culto que tem Bíblia. Hein? Culto bom não é culto, como diz o nosso apóstolo Luiz Hermínio, culto bom não é culto que você sai feliz com o pregador. Culto bom é que você sai triste com você. Fala assim, não preciso dar um jeito da minha vida. Então, isso que é culto bom, que a palavra de Deus teve na sua vida o efeito que ela disse que vai ter aí. Ela fala o quê? Vai ensinar, não é isso que fala no texto que a gente leu? Repreender, corrigir e instruir em justiça. Então, ela vai te ensinar, ela vai te repreender, ela vai te corrigir e ela vai te instruir.
Amém? Vamos lá, inerrância da Bíblia, aí embaixo aí, tá vendo aí? O Carlos pediu para eu falar uma frase aqui que ele colocou aqui, e olha que coisa interessante, ele diz assim, ó, é de um escritor, eu esqueci o nome dele agora, esses nomes ingleses, só o Carlos que grava. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Anota isso aí, para depois você meditar sobre isso. Vamos lá. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Não, vou dar tempo para você anotar. Fique em paz aí, gente. Pega aí seu bloquinho, ou então seu caderno, ou então na apostila mesmo aí. A Bíblia diz o que ela o que ela quer dizer. A Bíblia diz o que ela quer dizer. E ela quer dizer o que ela diz. Está aqui o nome do cara aqui, Mike Bickle. É isso, Carlos? Bickle? Bickle? Está sabendo, hein? Então vamos lá. Deu para todo mundo escrever aí? A Bíblia diz o que ela quer dizer. E ela quer dizer o que ela diz. Você conseguiu entender essa frase? Ah, o que a Bíblia quer dizer? O que ela está dizendo. A Bíblia, nós precisamos confiar na Bíblia. Irmãos, a nossa maior segurança é confiar nas palavras de Deus. Porque o próximo ponto aí está falando sobre o quê? Sobre a inerrância. A Bíblia não contém erros. Os manuscritos originais não afirmam nada contraditório aos fatos registrados. E por isso podemos dizer que em tudo ela é verdadeira. Então, isso aqui não é como um livro que... A Bíblia não é como um livro que você fica assim, eu acho que isso aqui está errado. Não, ela vai dando testemunho dela mesma. Ela vai defendendo ela mesma. Ela vai revelando Deus. E ela vai fortalecendo o nosso... Por exemplo, algum estudo, algum ensino que de repente não tinha ficado claro até um certo ponto da Bíblia. Jesus depois veio e deixou esse ensino mais claro. É o texto que a gente leu de 2 Pedro, que fala que a palavra diz é como uma luz que clareia no escuro. Amém? Então ela clareia no escuro. A Bíblia fala que nós estávamos em trevas. E Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. No reino de Deus não tem trevas, tem luz. Então a Bíblia é a luz da nossa vida. Ela é a palavra, ela é aquilo que ilumina a nossa vida. Então, se nós não confiarmos na palavra, a gente vai duvidar das promessas de Deus. A gente vai duvidar de que viver o que Deus está dizendo é bom para a nossa vida. A gente vai ter um monte de dúvida. E dentro dessas dúvidas, é aí que vai nascer muitas coisas que vai fazer a gente desanimar da fé. Vai fazer a gente desacreditar daquilo que Deus está dizendo. Irmãos, quem aqui já confiou muito em alguém? Uma pessoa, você fala assim, não, eu confio plenamente naquela pessoa. Mas essa pessoa pode falhar com você? Sim ou não? Claro, claro que pode. Agora, imagina se você transicionasse toda a sua confiança que você tem às vezes em alguém para a palavra de Deus. Uma vez eu falei como a gente tem facilidade em confiar em pessoas habilidosas, mas a gente não criou ainda a doutrina de confiar plenamente na palavra de Deus. Exemplo, quem aqui é homem e corta cabelo? Corta cabelo, faz barba. Irmãos, você lembra da primeira vez que você foi no cara que você cortou o cabelo? O que você fez? Você foi lá, cara, você botou a sua cabeça na mão do cara, pô. Você colocou lá, ó. Aí quando chega na parte da barba, tá ali o Mário ali que é cabeleireiro, ele vai poder entender muito bem isso. Chega na parte da barba, quem faz barba, o cara vai falar assim, o cara coloca uma paradinha para você encostar a cabeça, sim ou não? Aí você encosta a cabeça, o que você faz? Você fecha os olhos e fica esperando o cara com a navalha na mão, irmão. Tá ali a navalha, o seu pescoço e um cara que você acabou de conhecer. E você de olho fechado, ó. Qual é a ideia ali? Ali você está revelando que você confia naquele cara que você foi cortar o cabelo. Você está entregando não só a sua barba na mão dele, você está entregando a sua vida, porque se ele for um psicopata, hein? O cara está com a navalha, irmão, fez assim, ó, acabou para você. Mas o que eu quero te ensinar com isso? Cara, e aí serve para o universo feminino também. As meninas pegam lá as unhazinhas, coloca, pega lá, né, faz a depilação. Imagina, irmão, vai lá se depilar. Tudo teve a primeira vez. E a Paulinha está ali, ó, depiladora. E ela, com certeza, quem que já se depilou com a Paulinha? Quem já? Quem não, tá? Vou fazer um merchan aqui para você. Então, olha que coisa interessante. Essas meninas que já se depilaram com a Paulinha, em algum momento elas se depilaram com a Paulinha a primeira vez. E elas tiveram que ter na Paulinha o quê? Confiança.
Mas ela viu lá a placa, a divulgação, o curso que a Paulinha fez, olhou a indicação de alguém. Então você não confia em uma coisa que você não conhece, ou pelo menos que você não ouviu falar. Mas se você consegue confiar em pessoas e na habilidade das pessoas, você também consegue confiar na palavra de Deus. Sim ou não? E por que que nós não confiamos às vezes na palavra de Deus? Por causa de um texto aqui, ó. Deixa eu ler com você. Abre aí Salmo capítulo 10. Eu amo esse versículo. Eu amo a Bíblia inteira, né? Mas tem uns que vai mexendo com a gente vai falando que ama esse texto. Salmo 10, 9 é 9 e 10. Eu sempre troco também as bases aí, mas é um negócio desse aí. É 9 e 10? É 9 e 10. Vai no 9 e 10. Na minha aqui está marcado, aqui eu acho fácil. Deixa eu ver aqui. Ontem? É 9 e 10. 9 e 10. Olha lá. Eu falei ele aqui na escola já, eu acho. Olha lá. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Só até aí. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Que é a mesma palavra para aqueles que conhecem a tua palavra, aqueles que conhecem a Deus. Então, toda falta de confiança em Deus é falta de conhecer quem Deus é. Quando você conhece quem Deus é e Deus se revela através de quê? De quê? Da palavra. Então, quando você conhece Deus através da palavra e o seu coração está inteiro nisso, você começa a confiar, a depender, a não se mover mais com as próprias pernas. Entendeu? A não tomar uma decisão sem consultar a palavra. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a tua e luz para o nosso. Então, o que Deus está ensinando para a gente aqui? A cada passo que você der, consulte a palavra. Lâmpada para os pés, pés fala de passo, a cada decisão. E vai fazer um planejamento, luz para o meu caminho. Por que às vezes as nossas coisas não dão certo? Porque a gente não consulta a palavra para ver se aquelas coisas que nós estamos fazendo são as coisas que Deus queria que nós fizéssemos. E graças a Deus que Deus, por misericórdia, não permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Ou dentro do nosso campo deem certo. Porque é melhor Deus parar você agora numa coisa que vai dar errado, do que Deus ficar permitindo você se fortalecer numa coisa que vai dar errado. Sim ou não? Então nós precisamos confiar na palavra de Deus. Acreditar, nela não contém erro. Isso aqui, a Bíblia não contém nenhum tipo de erro. Quando você vê algo que parece uma contradição, se você for estudar a fundo, e é isso que nós sempre precisamos fazer. Por exemplo, existem passagens, só para você entender, eu não vou pegar para a gente não ir ganhando tempo, mas quando você lê o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, tem uma passagem que ele fala, Mateus fala que é um cego, Marcos fala que são 2 cegos. Aí você olha, é a mesma passagem, aí você olha e fala assim, ué, será que isso é contraditório? Será que a Bíblia errou? Não, a Bíblia não errou. Nós precisamos entender que o Evangelho de Mateus é na visão de quem? É inspirado por Deus na visão de quem? De Mateus. O Evangelho de Marcos é inspirado pelo Espírito Santo na visão de quem? Marcos. Pode ser que Mateus tenha visto Jesus curar naquele dia o quê? Um único cego. E aí Marcos viu quanto? 2. Então, eles escreveram na perspectiva daquilo que eles viram, inspirados por Deus. E olha como Deus é bem resolvido. Deus poderia não ter deixado isso estar lá? Sim, ele poderia ter removido isso, para a gente não pensar que tem uma contradição? Sim, mas Deus sabe que aquilo não é uma contradição. Deus sabe que aquilo ali é um fato visto de 2 pontos, de 2 lados. Nenhum um está certo e outro está errado. Não. Se eu estou aqui, eu estou vendo uma quantidade de pessoas. O Vitor está vendo outra quantidade de pessoas. Mas no ambiente tem uma quantidade única de pessoas. Eu olho aqui, eu vejo todo mundo. O Vitor olha e me vê. Mas aqui tem uma quantidade de pessoas. E o Vitor não está conseguindo ver todo mundo. Então, a gente precisa entender isso. Quando você conhece a palavra de Deus, você vai andando nesse lugar. Você não... Por exemplo, nós não precisamos e nem devemos ler a Bíblia no questionamento da sua veracidade, de que ela é uma verdade. A gente deveria, por exemplo, se quer questionar a Bíblia, questiona no sentido de Deus, me explica. Deus, eu quero entender. Deus, traz clareza ao meu coração. Isso aqui, eu estou com uma dúvida tão grande sobre isso aqui, e eu não quero ficar com essa dúvida. Olha como é diferente. Você fala assim, isso aqui está errado. E outra coisa, fala assim, Deus, eu não entendi isso aqui.
Me ajuda a entender, levanta alguém que consegue me explicar sobre isso aqui. Eu vou procurar um estudo que lá esteja claro o que quer dizer isso. Por quê? Porque na Bíblia não contém erro. Amém? Na Bíblia não contém erro. Aí o verso de baixo aí está dizendo ainda, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Pode virar a página aí. Eu não sei se algum de vocês já teve esse tipo de experiência, mas eu vou pedir que quando você tiver seus devocionais, você faça esse tipo de oração. Tiago capítulo 1, a Bíblia diz assim, ó, se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que Ele a todos dá de forma liberal, sem lançar em rosto, que é a mesma palavra para ti, não dá de mal vontade, Ele dá com vontade. Amém? Irmãos, a maior prova de que Deus já nos deu sabedoria é que a sabedoria de Deus mora em nós na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Então, a sabedoria mora em você, entendeu? Agora, nós precisamos o quê? O salmista está dizendo ali, ó, que a lei do Senhor é perfeita, é fiel e ela dá sabedoria aos simples. Você não pode limitar o Espírito Santo de te ensinar por causa de uma questão intelectual sua, por causa de uma questão de estudo seu, irmão. Você não pode limitar Deus acerca dessas coisas. O nosso próprio apóstolo Luiz Hermínio tem uma pregação dele que ele dá um testemunho que eu acho lindo. Ele fala até que série ele estudou, eu não lembro, e aí ele fala que foi pregar nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos os caras deram um diploma de mestrado por causa da teologia que Deus tinha dado para ele. Então olha que coisa louca, o cara que não tinha nem se formado no 2º grau, se não tiver grado, ele estudou, acho que até a 8ª série ele tinha estudado na época, até a 8ª série, eu não tenho certeza, eu acho. Mas eu sei que ele não tinha o segundo grau completo. E ele foi para os Estados Unidos, que é um país bem avançado em estudo, e lá a teologia deles também são bem saudáveis. Lá os caras deram para ele um mestrado em teologia por causa das coisas que ele ensinava. Então, ele recebeu um mestrado por causa da sabedoria que Deus confiou ao coração dele. Não foi por causa daquilo que ele aprendeu no colégio. Então a gente precisa parar de limitar a sabedoria de Deus por causa da nossa pequenez. Entendeu? Nós somos pequenos? Sim. Nós somos limitados? Sim. Mas de nós pode sair palavras poderosas do Senhor? Sim, também. Você tem a capacidade, através do Espírito Santo, de entender coisas que ninguém nunca entendeu? Sim, também. Então nós não podemos ficar, o Miss Hebres entende porque Deus escolheu ele para entender. Não, não. Não, 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 não. O Espírito Santo mora só em mim? Ele mora onde? Em nós. Então, o Espírito que me ensina é o mesmo Espírito que te ensina. Amém? E aí eu vou te dar aqui 2 versículos aqui como base para isso, porque eu quero motivar vocês sempre entrar nesse lugar. Abra a Bíblia de vocês, põe ali para mim, Carlos. 1 João capítulo 1, verso 20 e depois o 27. Primeira carta de João, capítulo 1. Deixa eu ver se é o 1. Não, não. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Capítulo 2, verso 20. E depois o 27. 1 João capítulo 2, verso 20 e depois o 27. Olha ali aquele texto comigo, olha que interessante. E vós tendes a unção e sabei todas as coisas. Verso 27. E a unção que vós recebeste dele fica onde? Em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as... Pode ser só até aí, tá ótimo. Então, o que aquele texto quer dizer? A palavra unção ali não é um óleo derramado não, tá gente? A palavra unção ali é Espírito Santo. Ele está dizendo assim, ó, vós tendes o Espírito Santo. E ele fica em vós. E ele vos ensina todas as coisas. Aí ele vai falar assim, e não há necessidade que ninguém vos ensine nada. Aí você pensa assim, então ninguém tem que me ensinar nada. Não. O que ele está querendo te dizer é que toda pessoa que pega a palavra para te ensinar, ele te ensina a partir de quem? Do Espírito Santo. É isso que ele está querendo dizer. Então não quer dizer, então agora eu vou ficar em casa, não venho mais para a escola, agora não vou mais para o culto, agora não vou mais na igreja onde meu pastor me ensina. Não, não é isso.
O que a palavra de Deus está querendo dizer é que a unção, o Espírito fica em vós, ele testifica dos ensinamentos e ele vai usar pessoas com o mesmo Espírito para ensinar as coisas para nós. Então, o que ele está querendo dizer é você não pode ficar ouvindo pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Às vezes, quem que constrói, às vezes, nossa teologia? Um cara que, outro dia, um irmão falou comigo assim, eu estou ouvindo muito... Eu não vou falar nome, porque a minha esposa me barrou de falar nome. Eu falei assim, estou ouvindo muito tal pessoa, o cara é um herege desviado, tem muita inteligência, mas é um herege desviado, fala um monte de coisa que não tem nada a ver, e a pessoa fica falando que fica aprendendo as coisas com esse cara. Não, nós temos que aprender as coisas de Deus através dos filhos de Deus, dos homens de Deus. E aí não importa o título eclesiástico, não importa se o cara é pastor, se o cara é apóstolo, não importa, não. Se o cara tem, se a pessoa tem o Espírito Santo, essa pessoa tem autonomia e autoridade para fluir em Deus, para me ensinar alguma coisa. Amém? Então nós precisamos olhar para a nossa vida e falar assim, quem são as pessoas que nos ensinam as coisas? Quem são as pessoas que nos inspiram? Quem são as pessoas que constroem sobre nós um caráter cristão? São pessoas que têm intimidade com Deus ou pessoas sem intimidade com Deus? Amém? Vamos lá, suficiência. A Bíblia contém todas as palavras que Deus quis proclamar a seu povo. Palavras estas que precisamos para a nossa salvação e obediência a Ele. Aí vai ler um texto que nós já lemos em alguns momentos. Embaixo, necessidade. A Bíblia é necessária para o conhecimento de Jesus e do Evangelho e para sustentar a fé, transformação da mente. A Bíblia contém erros? Uma pergunta. Alguns alegarão que existem divergências em alguns relatos bíblicos, porém, em nenhum momento há uma real contradição que negue a credibilidade da palavra de Deus. Relatos que divergem não excluem o ocorrido fato, que foi um exemplo que eu dei para vocês. Vai para o próximo ponto. Como se prova a autoridade da Bíblia? Pode-se provar a autoridade da Bíblia através de olhar para a sua coerência histórica e comprovar a veracidade dos documentos que a compõem, de ver a beleza poética dos seus textos e de constatar a precisão de suas profecias se cumprindo. Irmãos, como saber que algo é verdadeiro? O cumprimento desse algo. Então, quando você pega a Bíblia desde Gênesis, irmãos, tudo que Deus veio falando que já era para ser cumprido, Ele cumpriu. Então, como não confiar em um Deus que fala coisas tipo assim, por exemplo, a gente vai ler esse texto, se der tempo a gente chegar lá hoje também. Tem uma promessa de Deus que é para toda a humanidade. Qual promessa é essa? Deus, quando Noé sai da arca, quando Noé tira os animais da arca, Noé sai com a sua família da arca, Deus aparece para Noé, Deus fala com Noé, fala assim, vou colocar nos céus o quê? Um sinal. E esse sinal vai representar a nossa o quê? Aliança. E qual era a aliança? Eu nunca mais vou destruir a terra com chuva, com dilúvio. Nunca mais vou fazer isso. Quanto tempo tem em média que Deus falou isso? Muito tempo. E estamos nós aqui. E com dilúvio a terra, e nem sem dilúvio, a terra não vai ser destruída. Então, assim, como não confiar em alguém que falou algo e já teve vontade de destruir de novo o povo? Talvez ia mudar o negócio, né? Talvez na época lá de Moisés ele mandasse fogo, umas pestes lá. Ele teve vontade de destruir tudo de novo. Ele faz a proposta para Moisés. Ele fala assim, vou começar tudo a partir de ti. Igual eu fiz com Noé. Moisés, muito bem intencionado e sabia quem era Deus, não faz isso não. Então, Deus falou que não destruiria com água e não destruiu. Isso já se passaram milhares de anos. Então, a gente precisa confiar, credibilizar, acreditar que a Bíblia ela é, sim, uma autoridade e que nela não há nenhum tipo de mentira. Amém? Agora, olha o último texto aí, que coisa linda. Isso aí é bom a gente trazer para a nossa vida, para o nosso devocional. O Espírito Santo tem o papel de revelar a verdade da palavra de Deus aos que se debruçam em sua leitura. Ele é quem convence de que ela é verdade. É impossível crermos na autoridade da Bíblia sem que o Espírito Santo ilumine o nosso interior e gere compreensão para receber a sua verdade. Então, olha que coisa interessante. Se debruçou na palavra de Deus, chama o Espírito Santo para esse relacionamento,
Confia que Ele vai te guiar às verdades de Deus e que Ele vai iluminar o seu coração para a compreensão. Celebre. Sabe uma coisa que eu sempre tento ensinar para as pessoas que estão começando na fé? Os caras às vezes veem a gente, né, tendo algum tipo de entendimento bíblico, de revelação e por aí vai. Os caras ficam assim, pastor, eu quero chegar nesse lugar. Irmão, você vai ir além daquilo que a gente sabe, amém? Em nome de Jesus, a nossa oração é que você vá além. Se eu vou até aquela parede, a minha oração é que você vá até o Vitorino Braga lá embaixo, lá. Então, assim, só que a questão é, você precisa aprender a celebrar aquilo que você está entendendo, aquilo que o Espírito Santo está te revelando. A gente quer ter uma mega revelação, um mega entendimento, sendo que a gente não consegue celebrar nenhuma compreensão simples das coisas. Tem hora que você vai ler a Bíblia, irmão, que Deus não quer te dar uma mega revelação para você ensinar para os outros, para você pregar. Deus quer mostrar que Ele está clareando os seus olhos, trazendo entendimento e falando de uma forma pessoal, particular, para você. Falar assim, não, isso aqui é para mim. Eu entendi o que esse texto quer dizer. Então eu vou celebrar isso. Oh, Jesus, obrigado por ter falado comigo. Parece que agora a gente só quer celebrar se for uma revelação para alguém. Se for algo para pregar para uma multidão ou para um povo. Parece que o Deus do relacionamento pessoal para nós não serve mais. Irmãos, como é bom. Outro dia eu encontrei algumas coisas que Deus falou comigo quando eu me converti. Eu sempre gostei muito de anotar. Você vê minha Bíblia toda rabiscada. Deus fala uma frase, eu anoto. Deus fala uma coisa, eu anoto. E aí eu encontrei alguns papéis da minha casa, irmão, de quando eu me converti. Uns eu escandalizei. Falei, Deus, como é que eu entendi errado as coisas? Mas outros não. Outros eu falei assim, cara, eu lembro do dia que Deus falou isso comigo. Eu lembro onde eu estava, o momento que eu estava passando. E eu lembro que eu celebrei aquilo. Então, a gente não tem uma celebração das coisas pequenas. Tem até uma frasezinha aí, né, que é famosinha, até no meio cristão. Não despreze os pequenos começos. Então, não despreze o pequeno entendimento que você está tendo hoje, irmão. Entendimento, sabedoria, revelação, conhecimento, essas coisas vão se dando através do interesse. Deus não vai vir num dia e... Não. A gente vai vendo o crescimento espiritual de profetas, de apóstolos, de homens, a gente vai vendo os caras amadurecendo e crescendo. Então a gente pegou a Bíblia hoje, já quero ser o Luciano Subirá. Já quero ser o Dan Duque. Não, irmão. Não, vai na medida que Deus tem para você. Vai celebrando aquilo que Deus está te falando, vai escrevendo aquilo que Deus está te falando, vai postando no seu coração aquilo que Deus está te falando, vai celebrando, celebre, vai chegar uma hora que Deus vai clareando, vai aumentando o entendimento, mas na perseverança da busca, amém? Então a gente precisa entender essas coisas. Aí está aí também a importância de ler a Bíblia. Opa, machucou aí? Não foi ninguém que caiu não, né? Foi só... Que essas cadeiras nossas aí, gente, a gente comprou essas novas cadeiras e eu fico preocupado. Outro dia um irmão quase caiu aí. Vamos lá embaixo, para a gente ganhar tempo aí. As 5 solas, né? Que são 5 pontos importantes que foram inspirados por um homem chamado Lutero. Quem aqui já ouviu falar do Lutero? Um grande reformista. E ele combateu muito as heresias na época dele. E aí ele escreveu essas coisas. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Somente a Deus dai glória. Nós precisamos sempre ter isso enraizado em nosso coração. Pode virar a página. Somente a fé, somente Cristo. Não misturar, irmãos. A Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento. Você quis misturar uma coisa que não é de Deus com uma coisa que é de Deus, vai dar ruim, não vai dar legal. Então nunca tente misturar. Pegar uma coisa, você pode pegar a palavra de Deus, preste atenção. Você pode pegar a palavra de Deus e através dela ter uma inspiração para escrever algo. Agora você não pode, preste atenção, escrever algo a partir de você e dizer que aquilo é a palavra de Deus. Entendeu? Então assim, não tente, como a gente já falou também, ficar acrescentando nada e nem precisa tirar nada. Tudo que está lá é suficiente. Tá bom? É suficiente demais para mim e para a sua vida. Vamos lá embaixo lá, porque isso aí é repetição, esses pontos aí. Porém aí, tá vendo? Depois dessa parte grifada em negrito, dessa parte em negrito tem aí, porém,
Não diz que a Bíblia é o único livro a ser lido. Nós precisamos ler livros de pessoas que se inspiraram através da Bíblia para escrever e abordar assuntos muito necessários. Não diz que outras autoridades devem ser eliminadas. Conclusão, a Bíblia é a autoridade máxima como a fonte de revelação clara e objetiva de Deus para o crente, seja para a salvação, seja para a obediência. Então, qual é a nossa fonte de inspiração? O livro dos irmãos? Não, a Bíblia. Então, todo o livro dos irmãos nós podemos ler, sabe? Nós podemos receber do ensinamento, da inspiração que ele teve, mas a fonte da inspiração é a palavra de Deus. Por exemplo, eu tenho a minha Bíblia de estudo, que é essa aqui. Ela é até uma Bíblia assim, não muito boa de estudo, mas eu uso muito ela porque ela é a que eu ando com ela para cima e para baixo. Mas você sabia que é interessantíssimo você ter uma Bíblia para você ler sem nenhum tipo de concordância? Sem nenhum tipo de rodapé embaixo de estudo? Sabia que é importante você ter uma bíbliazinha pequena, normal, mas sem estudo? Por quê? Porque, cara, fala a verdade, às vezes a gente lê um texto numa bíblia de estudo, a gente já lê o texto e antes de falar com Deus sobre aquele texto, a gente já vai lá no rodapé. Deixa eu ver o que esse cara está dizendo. Aí você abriu mão de uma coisa que Deus poderia falar contigo, que de repente pode ser parecido com a coisa do cara embaixo. Então a gente precisa ter uma Bíblia sem ser de estudo. Marca suas coisas lá. Quando tiver uma coisa embaralhada, marcou lá. Aí depois você vai conferir. Deixa eu ver se tem outras pessoas que pensam parecido com isso aqui que eu entendi. Entendeu? É diferente. Então, assim, a gente já fica com a Bíblia de estudo. E aí tudo que a gente vai lendo na Bíblia, a gente já vai embaixo. Puf, já vai embaixo. Aí você anda só na revelação daquele irmão. Você nunca vai andar dentro daquilo que Deus de repente quer falar ao seu coração. E vamos lá. Quem já teve a experiência de ler a palavra de Deus falar alguma coisa contigo? Poxa, é gratificante demais. Deus falar conosco é gratificante demais. Eu não estou anulando a Bíblia de estudo, tá, gente? Muito pelo contrário. Eu indico você ter uma Bíblia de estudo. Isso ajuda muito. O que eu estou querendo te dizer é que existem momentos que você tem que ler a Bíblia para deixar ela ser a sua fonte de inspiração. E não a fonte não a inspiração do irmão ser a sua fonte. Porque, por exemplo, toda a Bíblia de estudo tem um autor, sim ou não? O cara foi lendo, né, e Deus foi inspirando ele foi escrevendo, montou uma Bíblia de estudo para capacitar a igreja, para preparar mais a igreja, para ajudar a igreja. Mas isso não quer dizer que Deus é só aquilo que aquele irmão falou. Por exemplo, toda a Bíblia de estudo ela tem umas tendências à crença pessoal daquele cara ou da igreja daquele cara. Você compra uma Bíblia, por exemplo, a Dake, ela tem uma tendência. Você compra a Bíblia pentecostal, ela tem uma tendência. Chegar ali, na hora que chegar nos 12, irmão, os estudos é desse tamanho, 3 versículos por folha, e os estudos desse tamanho. É natural. Por quê? Porque cada um vai se inspirando e vai dando ênfase àquilo que eles acreditam. Você pega um cara que é carismático, ele vai, na hora que você chegar lá no fim dos tempos, lá você vai ver que vai ser estudo que não vai acabar mais, sobre escatologia. Por quê? Porque é uma tendência muito dos carismáticos. O cara é apaixonado com o fim dos tempos. Amém? Então, assim, nós precisamos abrir a nossa mente para isso. Podemos ter Bíblia de estudo? Devemos ter Bíblia de estudo? Mas devemos ter uma Bíblia também sem ser de estudo. Aquela pequenininha que você olha assim, eu vou ler. É eu, você e o Espírito Santo. Caderninho do lado. Ou então, risca na Bíblia mesmo e mete caneta para dentro, irmão. Vai lendo, depois mostra para os irmãos. Não, isso aqui é heresia. Isso aqui você deixa de lado. Isso aqui você entendeu errado. Mas pelo menos você vai mostrar que está com interesse. Amém? Vai lá embaixo lá, os 2 testamentos. Aí vai no versículo, para a gente pular essa parte. O versículo diz assim: também tomou o livro da aliança e deu diante do povo, que então disse: faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Nós temos 2 testamentos, o antigo e o novo. Os 2 testamentos são Bíblia? Sim ou não? Fala todo mundo, precisa acordar. Os 2 testamentos são Bíblia? Sim, os 2 testamentos são Bíblia. Então nós não podemos anular. Não é porque a gente chama um de velho que quer dizer que ele não presta, entendeu? Eu até estava brincando com o Carlos, né? É melhor chamar de antigo. Mas que quer dizer a mesma coisa também, né? Antigo e velho dá tudo a mesma coisa. Então olha que coisa interessante. Nós precisamos entender que existem 2 testamentos, mas esses 2 testamentos são Bíblia. Princípios para o relacionamento com a palavra escrita. Escritura versus Jesus Cristo. Jesus não é a Bíblia. É impossível conhecer Jesus sem a Bíblia. Olha que coisa interessante. Jesus não é
Mas é impossível conhecer Jesus sem porque a Bíblia fala dele, só que ele é muito mais do que a Bíblia, amém? Ele é muito mais no sentido de que, por exemplo, a própria palavra de Deus deixa clara em 1 Coríntios capítulo 13, que nós vemos em parte, nós vemos como um enigma, mas um dia veremos ele como ele é. Então, ainda que a Bíblia seja uma revelação poderosa de quem Deus é, de quem Jesus é, ela não fala tudo de Deus, ela não fala tudo de Jesus. Então, Jesus não é a Bíblia, mas não tem como conhecer Jesus sem acessar a Bíblia, porque a Bíblia nos dá acesso a conhecer quem Ele é. E um dia, aí sim, nós vamos nos deparar com Ele, eu e você, amém? Nós juntos, e aí a gente vai ver Ele exatamente do jeito que Ele é. A Bíblia, Velho Testamento, profetizou sobre a vinda de Jesus. Quando Jesus esteve na terra, ele confirmou que a Bíblia dava testemunho dele. O registro de sua vida e ministério, evangelhos, foi incluso na Bíblia, Novo Testamento. A Bíblia, Novo Testamento, continua dando testemunho e revelando quem? Viu que tudo tem uma pessoa central? Qual é a pessoa central da Bíblia? Você pega Antigo e Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para uma pessoa. Então, tem até acho que eu estava conversando com a Paulinha, tirando uma dúvida dela outro dia. Você sabia que quando você vai ministrar, principalmente quando você está ali dentro do Antigo Testamento, é bom você terminar a sua ministração, isso é sempre muito bom. Você terminar a sua ministração concluindo ela em Jesus. Sempre conclua ela em Jesus. Por exemplo, você vai falar de Davi, beleza. Você vai falar de Moisés, beleza. Você vai falar de outra pessoa, beleza. Mas sempre termine em Jesus. Por quê? Porque Jesus é a pessoa central. E a gente não pode dar ênfase a um autor bíblico como se fosse maior do que o Cristo, ou deixar a pessoa mais admirada por um autor bíblico, por um personagem bíblico, do que por Jesus. Então, todo mundo você vai ver apontando para Jesus. Davi mesmo tem um salmo que ele diz assim, que ele vê Deus assentado sobre o trono e o Senhor ao lado dele. Ele está falando assim, eu vi Deus e eu vi Jesus. Entendeu? Então, ele mesmo está reconhecendo que aquele Senhor não é ele, aquele Senhor é Cristo. Então, ali estava apontando para quem? Para Cristo. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração. Vai preparar um sermão? Prepara, usa a base do Antigo Testamento, usa tudo. Mas termina em Cristo. Termina nele, termina apontando para ele. Quem estava aqui na virada do ano? Na virada do ano eu ministrei sobre uma festa que não é uma festa que está dentro da Bíblia, dessa Bíblia aqui que nós acreditamos. Ela está dentro de alguns livros apócrifos. Né? Na Bíblia Católica tem, que é a festa de Hanukkah, a festa das luzes. E aí eu já sabia, cara, se eu vou falar da festa das luzes, se eu vou ministrar sobre isso, eu preciso transicionar isso para quem? Para Jesus, porque depois a pessoa vai olhar, vai ver, vai falar Hanukkah, e isso e aquilo, e aquele cara lá, Macabeus, o cara ia ficar confuso. Então, quer ver uma segurança do seu sermão terminar certinho, enquanto você vai ministrar? Aponta para Jesus sempre. Está estudando sobre algo, pode ter certeza, aquele algo vai revelar Jesus. Não importa o que for, vai apontar para Cristo, vai revelar Cristo. Então, termina em Jesus. Vai falar de qualquer personagem bíblico. Termina em Jesus. Isso é uma boa regrinha aí para os seus sermões serem coesos. O nascer de novo do cristão depende do conhecimento de um fato histórico. A cruz de Cristo, que nos é transmitido através de um livro, a Bíblia. Aí vem o canon das Escrituras. Vai lá embaixo, lá, na parte lá que está diferente, escrito diferente. Etimologicamente, canon é o empréstimo semítico de uma palavra que originalmente significa junco, mas passou a significar vara de medir e, por conseguinte, regra, ou padrão, ou norma. Com o correr do tempo, passou a ter o sentido meramente formal de lista ou tabela. No uso eclesiástico, ou seja, dentro do uso religioso, durante os 3 primeiros séculos, o vocábulo se referia ao conteúdo normativo, doutrinário e ético da fé cristã. Por volta do século XV, passou a designar a lista de livros que constitui o Antigo e o Novo Testamento. É esse o último sentido que predomina hoje em dia. A palavra cânon passou a designar a coleção encerrada de documentos que constituem a Escritura. Então, cânon significa o quê? Sagradas Escrituras. Entendeu? Então, assim, foi usado, já teve vários sentidos, só que quando a igreja juntou, quando Deus usou os homens da época para juntar, para formar a Bíblia, ali formou a palavra cânon
uma interpretação de que a Escritura está formada, nada acrescenta a ela e nada tira dela. Amém? Eu falei século XV? Ah, foi mal, então é isso mesmo. Século IV. Vai no segundo parágrafo da próxima página aí. Os profetas, está vendo aí? Os profetas eram com frequência os responsáveis por redigir as palavras e os estatutos do Senhor. A finalidade desses registros era que o povo constantemente se lembrasse deles e não se apartasse da sua vontade. Você vai ver. Quanto tempo? Já deu? Então, vamos lá. Então, para eu não comer o tempo e não falar, não ficar grande, fica sobre os seus pés aí. Que eu não posso comer o tempo, não. Vamos orar para a gente ter um intervalo aí. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa primeira aula. Que teu Espírito continue a nos conduzir, nos instruir para que a gente possa, Pai, crescer e avançar dentro daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Toma nosso coração, nossa mente em tuas mãos e continua queimando em nós para que a gente possa viver e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus.